Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pod Teresina, um podcast político produzido diretamente dos estúdios da FP Multimídia. Muito prazer, eu me chamo Caio Fernando e estarei conduzindo a nossa edição de hoje do nosso podcast. De antemão, peço por gentileza para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo para que nós possamos atingir o máximo de pessoas aqui na internet. Também peço para que você se inscreva no nosso canal para que nós possamos estar aumentando a nossa comunidade aqui também no YouTube. Peço também para que você me siga nas minhas redes sociais, tá aqui embaixo do vídeo. Também siga as redes sociais da FP Multimídia. Muito bem, estamos muito felizes, muito contentes por estarmos iniciando mais uma edição do Pod Teresina aqui na FP Multimídia, onde temos a honra e o privilégio de estar recebendo a nossa convidada de hoje. Vou fazer uma breve apresentação. Ela se chama-se Maria Dalva Fernandes Vera, ativista dos direitos das mulheres, presidente estadual do Partido Avante Mulher no Piauí. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para a nossa convidada especial de hoje, doutora Dalva Fernandes. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é com muita alegria que recebi esse convite para participar desse instrumento de voz para nós que somos políticos e para chegar até a comunidade, levando as nossas propostas, mostrando tudo aquilo que temos e queremos fazer por Teresina. Maravilha! Olha, estamos recebendo a doutora Dalva Fernandes em mais uma edição do Pod Teresina, aqui nos estúdios da FP Multimídia. A gente vai ter um bate-papo muito construtivo. A doutora vai estar trazendo boas propostas aqui, levantando as suas bandeiras também. Mas, doutora, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou pedir para que você diga para a nossa audiência suas redes sociais, por gentileza. O Instagram é Dalva Fernandes ADV, também o Facebook é a mesma rede, e o TikTok também, dalva.fernandesADV. Maravilha! Doutora Dalva, eu estou bastante curioso, a nossa audiência também está curiosa, para saber quem é a doutora Dalva Fernandes, de onde vem, filha de quem. Por gentileza, conte um pouquinho da sua trajetória pessoal para a nossa audiência, por favor. Sou Dalva Fernandes, tenho 55 anos, sou filha do Francisco e da Raimunda, nasci em 68, ali no aeroporto, na Avenida Petrônio Portela. Nasci e me criei lá, e até hoje a nossa família tem raízes lá, porque os meus pais já falecidos, mas a minha irmã adquiriu a casa, então ainda hoje está lá. Sou mãe da Natália e da Narla, avó do Gael e do Nauê, e esposa do Wilson Veras, oriunda de escola pública. Eu tive o prazer de estudar, Caio, com a unidade escolar Lélia Avelino, em frente à minha casa. Só fazia atravessar para fazer meu estudo primário lá. Fiz todo o meu estudo na rede pública até o 2º grau, que estudei na escola técnica e sou formada em técnico em contabilidade, né? Pois não. E ao longo do tempo me formei com 19 anos, mas logo abracei a maternidade e me afastei dos estudos, fui priorizar a família, né? Somente quando elas já estavam todas as duas tinham passado do vestibular da Universidade Federal, foi que reacendeu em mim o desejo de voltar a estudar. E por que não fazer direito? Porque na minha essência, na minha casa já diziam, eu já era uma mini advogada. Então, na hora das pendências ou na hora das conciliações, eu sempre era chamada para resolver, embora seja a 9ª filha. Eu sou a última. Família grande, né? Oriunda de Barras. Eu sou a única que nasci em Teresina. Meus 8 irmãos nasceram no interior de Barras, né? Então, eu tive o privilégio de ser uma teresinense nata, né? E voltei a estudar, logo que elas já estavam na Universidade Federal, e me formei aos 41 anos. Então, estou na estrada da advocacia. Esse ano eu faço 15 anos que estou advogada. E depois, antes de ser advogada, como que você sustentou suas filhas até você chegar lá? Fui comerciária, trabalhei no centro de Teresina, porque quando eu era estudante da Escola Técnica Federal, eu estudava em um turno,
mas em um outro turno eu era bolsista, porque família pobre, com baixa renda, minha mãe só ganhava um salário e eu precisava, mocinha já começa a despertar, a querer ajudar, ter aquele desejo de ajudar. Então, eu era bolsista no laboratório de química da Escola Técnica Federal. E aí, posteriormente, fui estagiar no comércio, comecei trabalhando na Ótica Veja, aí logo fui contratada e fiquei trabalhando os 2 turnos. Então, passei por muitas lojas no centro comercial, chegando até a gerência de empresas e me formei sendo comerciária. Então, só abandonei o comércio quando recebi a minha vermelhinha lá na OAB, muito sofrida, que estudei, diga-se de passagem, só tive essa oportunidade de estudar em uma faculdade particular porque fui do programa FIES. Então, o FIES é que me possibilitou hoje ser uma advogada, porque a mensalidade era fora da minha realidade financeira naquele momento, né? E desde que recebi minha vermelhinha, estou aqui. Tive como propósito, trabalhar despertar essa pauta do ser mulher, dos nossos direitos mulheres. Porque dentro desse meu percurso, até ser advogada, passei por várias situações de percalço que nós mulheres sabemos que temos que enfrentar. Fui mãe cedo, como relatei no início, mas logo em seguida fui presenteada em ser mãe solo. Por quê? Porque o cidadão que era o pai das minhas filhas decidiu seguir outro rumo. E as minhas filhas ficaram comigo. Então, a responsabilidade foi integral minha até aos 5 anos de idade, da mais nova, quando o meu atual esposo veio dar a mão para nós caminharmos juntos e criarmos elas. Mas teve essa necessidade, eu enfrentei na pele o que é um processo judicial de alimentos, o que é a falta do pão na mesa, o que era a falta do alimento nas 4 refeições das crianças. Então, eu passei por tudo isso e eu sei qual é a dificuldade que essas mulheres enfrentam. Eu sei o quanto o judiciário é acachapante com essas mulheres, o tanto que elas precisam de amparo. Então, eu tinha vontade de fazer acontecer alguma coisa para essas mulheres. Então, por que não me doar? Por que não pensar em políticas para que essas mulheres possam se fortalecerem e chegarem onde estou? Por quê? Quando que eu imaginaria eu comerciária com 2 filhas pequenas, porque uma tinha 6 meses e a outra tinha 2 anos, quando aconteceu a ruptura do relacionamento, e foi abandono total, não foi abandono só do casamento, foi o abandono material em si. Então, a responsabilidade recaiu sobre os meus ombros e eu só tinha 21 anos de idade. Era muito verde para o mundo, né? Mas a responsabilidade era enorme. Então, era necessário que dali ressurgisse uma mulher capaz de sustentar suas filhas e se sustentar, se equilibrar, além do mental, né? O financeiro. E eu agradeço a minha rede de apoio, que a minha rede de apoio, Deus mandou assim foi uma dádiva. As minhas 2 irmãs mais velhas foram todos o meu suporte, né? Então, graças a Deus, hoje, como elas dizem, olhando para trás, para a trajetória, sabemos o quanto somos vitoriosas. Maravilha. Estamos recebendo a doutora Dalva Fernandes em mais uma edição aqui do Pod Teresina, na FP Multimídia. Doutora, vamos continuar aqui o nosso podcast. Como você mesmo relatou, né, na sua vivência própria, a situação de ser mãe solo, tá? A gente vai já também chegar nas assistências para esse perfil de mães que hoje também convivem na nossa sociedade teresinense, mas eu pergunto e a nossa audiência também quer saber o porquê da senhora estar se candidatando hoje nas eleições de 2024 para vereadora de Teresina. Bom, como eu já relatei, sou advogada e dentro da gestão, há 3 anos atrás, eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada. Então, como eu já falei lá no início, eu tinha aquele desejo de fazer e contar a minha história para refletir em outras mulheres a necessidade desse empoderamento. E na
OAB, como presidente da Comissão da Mulher, chegavam muitos casos de violência. Mulheres que procuravam a gente já no estágio de um grau final da violência, porque a violência ela tem, né, vários ciclos, que começa desde a moral, a patrimonial, financeira, sexual, até a física. A física é aquela onde a sociedade se estarrece. A física é aquela onde a sociedade finalmente vê a mulher como ela é. Enquanto ela está sofrendo a outra, a moral, a patrimonial, está muito velada, está só entre as quatro paredes, ninguém dá muita atenção. E se a mulher não falar, aí mesmo é que ninguém sabe. Então, me chegavam essas mulheres e ali nós íamos dar aquele suporte. De que forma, doutora? Encaminhá-las, porque muitas delas nem saber por onde começar a buscar assistência elas sabiam. Então, nós fazíamos esse acompanhamento de direcionar até a delegacia da mulher, dependendo se estava em horário ou se não era na central de flagrantes, e dali dar um encaminhamento para ela, para a defensoria, para uma assistência psicológica, porque ela poderia ser integrada ao centro de referência, Esperança Garcia, que funcionava lá no centro, onde ela poderia ser acolhida. Se fosse um caso onde ela não pudesse voltar para o seu lar, ali ela já entrava naquela lista de mulheres protegidas, que nós sabemos que tem as casas onde os agressores não sabem onde elas estão, porque elas estão protegidas pela lei dos seus agressores, né? E aí veio o convite em 2022 do então prefeito Dr. Pessoa, que queria uma mulher ativista dos direitos das mulheres. E eu fui apresentada para ele, e na época eu me candidatei a deputada estadual, tive uma votação expressiva dentro de Teresina, e continuei desenvolvendo o meu trabalho de acompanhar mulheres. Tem um trabalho de aquelas mulheres onde me procuram que não podem. Você tem aquela sensibilidade de ajudar e fazer aquele pro bono. Não podemos fazer tudo pro bono porque nós temos a Defensoria Pública, né? Sim. Mas tem aqueles casos que nos tocam muito e nos sensibilizam, e nós resolvemos exercer o munus que temos em prol da sociedade. E agora, para a vereança, temos que desenvolver um trabalho importante para ampliar essa rede de apoio. Pois não. Porque as mulheres, a gente sabe que essa questão da violência, ela é muito velada, mas é algo que já está enraizado. Sim. Não podemos culpar, e podemos culpar também o patriarcado. Por quê? Essa é uma criação que vem de milênios. Sim. Enraizado na cabeça masculina, de que nós, mulheres, somos propriedade. E nós não somos propriedade. Quando a mulher toma conta de si, quando ela se entende como sujeito de direito que ela sabe que ela pode pensar, que ela pode ter vontades. E isso transforma ela. E isso tira ela da lista da violência. Quando a mulher entende, ela não fica mais presa àquele ciclo de violência. E por conta disso, decidi disponibilizar o meu nome, a candidatura, para trabalhar por mais mulheres. Diga para a nossa audiência, doutora Dalva, essas colocações que são muito importantes, como a AFP Multimídia e também seus seguidores, né, e os seus eleitores estão curiosos para saber o que tem dentro do projeto da doutora Dalva, dentro da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 2025. Certo. Para que a gente fale sobre os nossos projetos, é preciso que os eleitores e as eleitoras conheçam e entendam o que faz um vereador, né? Vereador, ele propõe leis que funcionem e deem mais funcionalidade à cidade. Então, como minha pauta principal é a defesa dos direitos das mulheres, vou começar pela Casa da Mulher Brasileira. Eleitor, você já ouviu falar na Casa da Mulher Brasileira? Que Teresina tem? Foi inaugurada no dia 8 de março, agora deste ano, na gestão do Dr. Pessoa. E essa Casa da Mulher Brasileira, ela concentra todos os serviços multidisciplinares que uma mulher em situação de violência precisa para ser acolhida naquele momento. Lá você vai encontrar a Defensoria Pública, a delegacia, o apoio psicológico,
tudo onde você possa se restabelecer daquele ciclo de violência. Ah, mas se tem a Casa da Mulher Brasileira, como você quer ampliar? Onde é que você entra? Onde é que seu projeto entra? Pois não. A Casa da Mulher Brasileira, hoje nós estamos aqui gravando, Sim. na grande região do Santa Maria da Coadipe. Aqui eu quero deixar um abraço a todos os ouvintes da região. Mas vocês estão relativamente próximo da Casa da Mulher Brasileira, mas não tão próximo assim. Próximo para quem tem uma forma de deslocamento. Mas imagine você, a mulher vítima de violência, ela se encontra fragilizada, que às vezes ela nem sabe que ela tem mecanismo para se deslocar, porque nós temos mecanismo de deslocamento. Nós temos o aplicativo da 99. Explique mais. O aplicativo de transporte urbano da 99, ele tem um dispositivo que você, mulher, em situação de violência, você pode chamar o aplicativo e de onde você estiver, o aplicativo lhe leva até a delegacia mais próxima para você registrar a sua ocorrência. Ou seja, você não está desamparado. Isso é um serviço social que eles entenderam como sendo a forma de contribuição para a sociedade, né? E em especial as mulheres, porque nós sabemos que temos relatos que muitas mulheres sofrem assédio dentro desses veículos de aplicativo. Sim. Mas não é somente para você que está utilizando o transporte. Você está em um bar ou está na sua casa e acontece o evento violência e você não tem como se deslocar. Se você tiver o aplicativo, você chama e a sua corrida será gratuita. Então, tendo isso, essa mulher daqui, da Santa Maria, vai poder se deslocar até a Casa da Mulher Brasileira, que funciona 24 horas. Isso é importante ser ressaltar, né? 24 horas. Mas, digamos que você não tenha, a gente sabe como são as condições financeiras, por vezes não tem o telefone, não tem a internet, sim, né? Está, como é que eu digo, desconectada. Exatamente. Né? E não tem como fazer isso. Como que essa mulher vai vir para buscar esse socorro? Se for durante o dia, tem a delegacia da sua região aberta. Sim. Se for no final de semana, a gente sabe como é que acontece. Tem que se dirigir para onde? Para a central de flagrante. Mais distante ainda, que é lá no centro. Então, o que é que acontece? Se nós descentralizarmos esse serviço da Casa da Mulher, dá uma ampliada, e nós colocarmos nos 4 cantos de Teresina, isso vai cada vez mais ampliar essa rede de apoio que essas mulheres precisam. E por que não dentro, que hoje nós já temos os Florescer, sim, que já atendem as mães e as crianças, capacitando elas profissionalmente, e as crianças na parte de recreação, enquanto as mães estão ali estudando para se profissionalizarem. Então, assim, a descentralização da Casa da Mulher Brasileira, com pequenas mini-casas, seria um dos meus projetos primordiais para efetivar quando chegar na Câmara Municipal, que com certeza chegarei lá com seu apoio, votando no 70456. Senhoras e senhores, estamos recebendo doutora Dalva Fernandes. Que bate-papo muito bom, doutora. Parabéns pela sua bandeira, né? Como eu já mencionei, já frisei aqui também, nós temos uma audiência muito grande de mulheres, né? E com certeza você está atingindo diretamente e mandando essa mensagem para elas. Doutora, uma próxima pergunta, tá? De qual forma, dentro desse contexto, que você vê que a sociedade poderia estar atuando para romper essa violência doméstica, né? Aí vamos falar de família novamente, mas principalmente por parte do companheiro. Às vezes esse companheiro que agride a sua parceira hoje, ele já viu na sua família anteriormente, né? Isso já viu o pai agredindo. Dê seu ponto de vista, por gentileza. Pois é. Como eu falei também na outra pergunta, o patriarcado, ele é a forma como a sociedade foi criada, como a sociedade foi preparada. Ao homem foi preparado o público, sim, a mulher o lar. E aí a sociedade foi passando por essa transformação e ao homem, ele custa entender que nós não somos propriedade. Ele custa entender que ele não é o dono da mulher. Nós somos parceiros, somos companheiros. Uma vida é construída a 2 quando há parceria. Sim.
E como que nós podemos fazer isso? Romper esse ciclo de violência. Quando ele repete esse ciclo de violência, se ele foi criado em um lar violento, a possibilidade dele replicar o comportamento violento é de 70%. Pois não. Mas nós temos casos onde tem pessoas que têm relatado que foram criadas em lar violento e ele se tornou alguém averso totalmente da violência. Mas isso é um ponto fora da curva. Sim. Né? A constante é fazer a replicar. Agora, como nós podemos fazer com que isso se modifique? Nós já temos leis estaduais onde, no mês de agosto, as escolas têm que fazer aquela semana, que tem um agosto lilás, acabamos de sair dele, né? Onde é trabalhado a prevenção à violência contra a mulher. E dentro dessas aulas é estudado a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não é só punitiva. Sim. Ela tem o grau da recuperação. Ela tem um grau onde foi feito para que o homem também entendesse que dali ele pode sair daquele limbo da violência. Doutora... E para isso tem aqueles campos, aquele ciclo de restauração, Maravilha. onde o agressor pode frequentar e ser restabelecido na pena, na Lei Maria da Penha, onde ele pode voltar para a sociedade, sair daquele... Ele precisa passar por uma transformação, não é fácil. Então, se a criança na escola, em idade básica, ele já se desperta para estudar os efeitos da Lei Maria da Penha, ele já vai ficar com aquela na cabecinha. Se ele achava que era normal o comportamento do pai agredir a mãe, o avô agredir a avó, se ele entendia aquilo como um comportamento normal, porque ele só via aquilo, ele mora ali naquela casa, Sim. ele só tem aquilo ali como experimento social, né? Pois o primeiro experimento social nosso é a nossa casa. Então, ele naturaliza, mas ele chega na escola, aí tem aquele feeling. Lei Maria da Penha é isso, se fizer isso tem aquilo, tem essas repercussões, ele vai entender que tem algo errado. Então, ali há a transformação. E essa transformação só vai acontecer através da educação. A educação é o caminho. Pois não, doutora. Vamos lá, reforçando mais uma vez para você curtir aqui o nosso vídeo com a doutora Dalva Fernandes, candidata a vereadora de Teresina nas eleições de 2024. Comenta, deixa aqui seu comentário, tá, doutora? A gente vai estar disponibilizando também as perguntas aqui dos nossos seguidores. Certo. Tá bom? A gente vai estar passando para a sua equipe, para que também, com certeza, tem sugestões, tem situações também onde a gente pode estar ajudando, porque aqui é um conteúdo onde você está colocando o seu nome a ser candidata na Câmara Municipal de Teresina, mas também por você ser uma mulher advogada, ter toda uma expertise na sua bandeira na qual você levanta. Tenho certeza que você se disponibiliza também para estar ajudando essas mulheres, não é isso? Com certeza. Esse é o nosso grande desafio, fazer com que a nossa voz ecoe e, com isso, seja instrumento de transformação. Maravilha. Doutora, a gente falou agora de escola, educação, tá? Você já mencionou para a gente que é muito importante os alunos de hoje já serem instruídos a aprender, né? Essa questão no qual você já tocou. E para as mães que têm crianças que estão ali no cotidiano da escola, que tem algum tipo de deficiência, né? Alguma criança que está ali no acompanhamento. Às vezes essas mães, elas acabam tendo uma rotina bastante exaustiva, né? Dentro do seu lar e fora do seu lar, e precisam estar ali no cotidiano levando seus filhos para o colégio, para a escola. E para essas mães, doutora Dalva, quem cuida? Qual o seu ponto de vista? Quais são os seus projetos para essas mães serem cuidadas também? Quem cuida de quem cuida? Sempre tem essa pergunta. Sempre que eu participo de rodas de mulheres, com palestras, sempre surge esse questionamento, né? Então, é importante que essas mães, elas sejam cuidadas. Em especial, eu pensei como projeto a questão de um centro de inclusão de pessoas que tenham o espectro autismo, em específico para essas pessoas que têm o espectro autismo. Eu acabei de falar do centro de mulheres, onde essas mulheres vão poder ser atendidas. Hoje, a média de uma mãe, quando ela tem um filho, ela
descobre que ele tem a possibilidade de ter um espectro autismo, ela passa, em média, 6 meses aguardando a primeira consulta com um neuropediatra. Isso se ele ainda for em idade de pediatria, né? Porque, às vezes, nós temos diagnóstico já de adultos. Sim. Vários, né? Mas o mais gritante são a parte das crianças. Mais de 6 meses esperando um neuropediatra. E daí, ela marca o neuro, depois de feito os exames. Ela vai precisar de um terapeuta ocupacional, muitas delas com problema na fala, vai precisar de um fonoaudiólogo, Sim. psicólogo. E aí, o que acontece? Já falei aqui em 4 profissionais. Exatamente. Então, são profissionais multidisciplinares. E essa mãe, o que acontece? Ela vai ficar aqui que nem ping-pong. Vai para o neuro em um local, vai para o terapeuta em outro, vai para o psicólogo em outro. Não tem um espaço concentrado para essas mães, para essa família. E por que também esse apoio psicológico não ser para a família? Porque o primeiro lugar de acolhimento da pessoa que tem um espectro autismo é a família. Pois não. Porque a família precisa estar preparada para lidar com as situações adversas que fazem parte do cotidiano daquela pessoa. Precisa entender. E toda essa mudança de rotina para acolher aquela pessoa com espectro autismo desgasta quem está cuidando. Então, quem está cuidando precisa ser cuidado. Então, se ela tiver esse local, esse centro de referência, onde todos esses serviços sejam concentrados, além de facilitar o dia a dia dela, trazer uma rotina para ela, enquanto a criança está sendo atendida, ela também pode estar sendo cuidada. E Pois seria um momento desse cuidado para ela. Sabemos que ainda é pouco? Mas com políticas públicas nós vamos avançando um pouquinho. Maravilha. Doutora Dalva, vamos continuar falando da sua bandeira, né, de ativista pelas mulheres. Qual o tamanho da importância, já que você é presidente estadual do Partido Avante? Qual a importância da mulher na política hoje, doutora Dalva? É muito importante falarmos sempre de mulheres na política. Só te fazendo uma correção, sou presidente do Avante Mulher. Avante Mulher, Avante perdão. Mulher. Então, assim, a importância de nós mulheres estarmos. Nós estamos inseridas num cenário político. De há muito tempo a gente já vê as bandeiras. Mais mulheres, por mais mulheres na política, por mais mulheres na política. E aí nós temos, por lei, Pois não. 30% nos garantido na composição das chapas. Olhe lá, a importância da mulher entender-se inserida no contexto político. Mas a nós só nos é dado os 30% de candidatura. Veja como tem um paradoxo nisso daí que não encaixa muito bem. Pois não. Nós somos 52% do eleitorado, mulherada. 52%. Então, por que nós só temos 30% das cadeiras? A conta não bate, né, A doutora? conta não bate, porque os 52% contribuem para esse círculo político funcionar integralmente. Então, por que nós só temos 30%? Mas, enquanto os 50% não chega, vamos lá para os 30%. E aí, dentro dos 30%, nós não temos nem 100 anos que estamos votando, amigo Caio. Então, já avançamos? Avançamos. Já temos liberdade de eu estar aqui num espaço desse, privilegiado, falando, contando para vocês dos meus anseios, falando dos meus projetos. Eu agradeço, sabe a quem? A todas aquelas que me antecederam. Sim. Porque elas abriram caminho. Berta Luz, várias mulheres. Eu me lembro da Berta Luz porque ela é um ícone da igualdade aqui no Brasil. Então, assim, nós precisamos ser grata a todas elas. E eu digo sempre, eu sou uma tâmara. Eu estou plantando tâmara. E você sabe, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. São para as gerações. Essa geração aqui, eu já nem digo que é para minhas filhas, porque eu já sou avó, né? Mas eu tenho certeza que outras mulheres colherão os frutos desse nosso discurso de hoje, dessa nossa luta de hoje. Maravilha. Eu estou aqui lisonjeado de estar participando com a doutora Dalva Fernandes, candidata a vereadora de Teresina. Pode ficar à vontade, doutora. Tá bom? Aqui nos estúdios da FP Multimídia, Podpah, um podcast político, onde estamos falando de eleições de 2024, eleições municipais aqui na cidade de Teresina. Doutora Dalva,
Vamos falar de empreendedorismo, tá bom? Empreendedorismo. A mulher hoje, na sua concepção, no seu ponto de vista, a igualdade no mercado de trabalho, por gentileza. Difícil. A igualdade no trabalho para as mulheres ainda está distante. Pois não. Porque a responsabilidade do lar ainda é quase que 90% integral das donas de casa, né? Então, são poucos os lares onde tudo é partilhado, onde é dividido, Sim. né, as responsabilidades. E quando a mulher ela vai para o mercado de trabalho, nós temos exemplo, e nós sabemos que é real, uma mulher que desenvolve uma função e o outro do gênero masculino com a mesma função, onde o salário é desigual. Temos empresas que não contratam mulheres. A primeira coisa que perguntam é sobre a questão da idade fértil, Sim. né? Se ainda está por conta do afastamento para a produção. Essa conta não fecha. Pois não. A sociedade nos impõe que sejamos mães, porque aquelas que rejeitam a maternidade são crucificadas. E aqui tem a maternidade, o mercado de trabalho as rejeita. Então, como que a gente fecha essa conta? É preciso políticas públicas para que essas mulheres que assim desejam a maternidade possam ter estrutura suficiente para que os seus filhos fiquem em segurança e elas possam ir ao mercado de trabalho e desenvolver as suas atividades. E aí a gente entra com a rede, né? Vamos falar de município, que nós estamos em Teresina. Sim, por favor. Vamos falar na rede de atenção básica, né? São com creches em tempo integral. Pois não. Hoje nós já temos... Teresina tem uma das melhores escolas em rede integral. Essas escolas foram recebidas em um número X e elas foram dobradas, eu que não me recordo agora quantas, mas é necessário que haja essa ampliação. E isso são projetos que podem ser viabilizados e postos na Câmara para votação, para que o próximo gestor, que esperamos, aqui eu tenho que puxar a sardinha para o meu gestor, doutor Pessoa, número 25, que se ele se eleger, vai dar continuidade ao trabalho que ele vem executando, pensando nas pessoas mais vulneráveis. E ele pensa em pessoas mais vulneráveis. Por quê? Mulheres. Vejam lá, eu estou falando de mulheres desde o início. A construção da Casa da Mulher brasileira é um passo muito grande, pensando na mulher vulnerável, né? É o asfalto, com mais de 500 quilômetros de asfalto. Asfalto é saúde, Caio. Exatamente. Porque deixa de sair aquela poeira na porta das pessoas. Então, assim, é iluminação pública. A iluminação pública de Teresina recebeu o selo do ISO 9001 ontem. Então, assim, nós avançamos. Olha, quando nós poderíamos imaginar que nós teríamos a iluminação pública? Iluminação é prevenção de violência. Sim. Por quê? Se a pessoa desce de um ponto de ônibus que vem mais tarde da noite e aquela rua está escura, ali ela está mais suscetível à violência. Então, com ruas mais iluminadas, a probabilidade de redução da violência é maior. Pois não. Doutora Dalva Fernandes, candidata a vereadora de Teresina nas eleições de 2024. Doutora, continuando, tocando novamente no empreendedorismo. E as iniciativas para as mulheres, para as mães, para aquelas jovens também, que às vezes estamos falando, mas também tem a mulher jovem, né, doutora? Jovem, tem a mulher jovem que às vezes já começa a se designar ali num determinado nicho no mercado de trabalho. E para essa mulher, as suas iniciativas dentro da Câmara Municipal de Teresina, vou ressaltar principalmente aquela mulher que está na periferia, que está mais afastada do grande centro da cidade, por favor. Nós poderíamos pensar em empreendedorismo social. Pois não. Com participação da prefeitura, poderemos pensar em iniciativas dentro das comunidades, a exemplo de padarias comunitárias, salões comunitários, lavanderias comunitárias, porque não uma escola de marketing digital, onde essa mulher vai aprender a mexer nas suas redes. Tem uma lojinha, eu estou querendo vender, mas eu não sei nem postar a foto direito para ser atrativa para o meu cliente. Então, assim, por que não termos essas iniciativas dentro da comunidade e tudo isso com o apoio da prefeitura
em um espaço onde aquelas pessoas possam ter acesso a essas informações e dali saírem com profissões e possam se inserir no mercado de trabalho. Maravilha. Doutora, eu vou pedir novamente para que você reforce as suas redes sociais e o seu número para o seu eleitorado que está nos assistindo aqui no Pós Teresina na FP Multimídia. Por gentileza. Me sigam lá no Instagram, Dalva Fernandes ADV, no TikTok também é dalva.fernandes e no Facebook, Dalva Fernandes ADV. Então, lá eu retrato, falo um pouco sobre mim, falo da minha atividade na advocacia, falo da minha atividade enquanto gestora, dentro da ordem, que eu estou vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Olha o nome, Caixa de Assistência dos Advogados do Piauí. Estou licenciada desde o dia 2 de junho para concorrer às eleições, mas temos um trabalho de assistência para advocacia com saúde, com vacina, mês de maio com atividade para mães, mês de março rodamos todo o Piauí, levando informação, bate-papo e tudo isso. Essa é a minha rotina. Maravilha. Sigam a doutora Dalva Fernandes no Instagram. Eu particularmente já estou seguindo e vejo que a senhora roda bastante na cidade de Teresina. Doutora, como é que está sendo a experiência desse momento? De ser recebida pelas comunidades, de ser recebida pelas pessoas e ter essa troca de energias com as pessoas. É muito gratificante olhar nos olhos de todos aqueles que abrem as suas portas para nos receber. Aqueles que chegam para a gente e dizem, doutora, confie, eu vou ser uma multiplicadora dos seus votos. E isso é o que nós queremos levar essa mensagem. Porque política, eu sempre falo nas minhas reuniões, política é para o todo, não para o individual. O político é o coletivo. Eu tenho que pensar num projeto macro que atinja o maior número da população e não o benefício do A ou do B. Então, partindo desse princípio, quando fazemos as reuniões, que batemos aquele papo e após a reunião alguém chega e diz assim, doutora, gostei das suas propostas, vou votar na senhora, pode contar. Isso é gratificante, saber que estamos semeando, por mais que estamos lutando com uma máquina gigantesca, de quem já está na estrada há bastante tempo, por mais que estejamos lutando com aqueles que já têm a experiência de viver o político, Pois não, né? Mas acreditamos que estamos fincando raízes, quebrando barreiras e abrindo caminho para que outras mulheres também tenham a coragem de se lançar. Tenho certeza, eleitora, que um pouco da minha história mexeu com você ou você se identificou. Quando eu disse a você que eu me formei aos 41 anos de idade, eu digo para você, os sonhos, eles não envelhecem jamais. Então, você que está com aquele sonho aposentado de fazer um curso, mas eu já estou velha, meus filhos já estão grandes. Não, levante dessa cadeira, tenha coragem e vá à luta. E também não diga que não gosta de política, não, porque na nossa vida tudo é política. Tudo é política. Desde a escola, a comida que entra na sua casa, tudo é política. Então, não podemos nos esquivar da nossa obrigação constitucional, que é eleger os nossos representantes. E eu conto com você, 70456. Maravilha, doutora Dalva Fernandes, candidata a vereadora de Teresina nas eleições de 2024. Você é da nossa convidada de hoje aqui na edição do Pós Teresina, o podcast político da FP Multimídia. Nos siga-nos nas nossas redes sociais. Doutora, fica à vontade, se quiser tomar um copo d'água. Fique à vontade que a gente está num bate-papo bem construtivo para trazer crescimento, desenvolvimento e assistência também aqui na bandeira na qual a doutora Dalva levanta, não é isso, doutora? Isso. Mulheres sempre, né? Que me perdoem os eleitores masculinos do gênero masculino, mas as nossas dores, elas precisam ser sentidas. Só quem sente somos nós mulheres. E a maioria da legislação que hoje tem imposta para nós mulheres, todas foram pensadas por homens. Então, assim, é preciso que tenha mais mulheres nos espaços para mulheres terem poder de decisão. Você imagine você uma lei que impeça a mulher da laqueadura. É o meu Importante, corpo. doutora, É o importante meu você tocar nesse corpo. Por que o meu parceiro tem que concordar? Se eu quero só ter um filho, eu quero só ter 2 filhos, por que eu não posso assinar? Graças a Deus tivemos uma evolução que já foi quebrada, mas isso foi agora, recentemente,
que a lei da laqueadura foi quebrada e a mulher agora pode decidir sozinha. Então, vejamos, nós estamos no século XXI, em 2024, e nós estamos falando sobre regulamentação dos nossos corpos. E os outros não podem, somos nós, os corpos são nossos. Então, a nós é o nosso direito. Maravilha. Então, a doutora Dalva aqui colocando os seus posicionamentos em relação à laqueadura. Doutora Dalva, muito importante, você também está falando em relação à sua chapa hoje, diretamente da política. Qual a importância do seu candidato a prefeito estar sendo eleito dentro da cidade de Teresina também, por favor? Como eu já havia falado nos blocos anteriores, um prefeito que pensa nas pessoas vulneráveis, um prefeito que pensou nas mulheres, um prefeito que pensou na urbanização, na questão do asfalto, na iluminação, alguém que tentou melhorar, recebeu o transporte público com 150 ônibus e hoje são 250. Não há que se deixar de se falar que temos um grande gargalo aí no transporte, foi muito maximizada essa questão, mas como eu disse lá no início, eu sou de periferia, eu fui usuária do transporte público e eu digo a vocês, 30 minutos de 20 a 30 minutos era o que eu esperava numa parada de ônibus, quando eu pegava o meu ônibus para ir para o comércio trabalhar ou quando eu pegava um ônibus para me ir estudar no centro de Teresina, na escola técnica. E por muitas vezes eu só podia voltar, eu ia a pé, porque não tinha o dinheiro para ir de ônibus. Mas, dentro desse contexto, Teresina tem 172 anos. Então, a gestão do Dr. Pessoa é 3 anos e 8 meses. Agora, hoje são 5 de setembro. Então, 3 anos e 8 meses e 5 dias. Então, assim, não dá para fazer tudo o que deixou de ser feito há tantos anos. Ou, eu sempre digo, uma cidade é um projeto inacabado para sempre. Por quê? Porque nós estamos sempre aumentando a população. Quem imaginaria, eu nasci em 68 no aeroporto, ali naquela região bem pertinho do muro do aeroporto. Quem imaginaria a expansão da Zona Norte aqui, na Santa Maria da Codipe? Mais à frente, a Francisca Trindade, o Boa Hora. Quem imaginaria a expansão para a Zona Sudeste do Todos os Santos, Vamos Ver o Sol, Agropol? Então, assim, a Teresina está sempre crescendo. Então, com o seu crescimento, aumenta a sua necessidade. Então, o gestor vai ter sempre novos desafios. E foram os desafios que o doutor Pessoa encontrou na cidade e ele tentou minimizar o máximo para viabilizar a mobilidade urbana, porque o asfalto também dá essa mobilidade urbana. Tem sempre uma frase que eu escuto, e que eu escutava, era assim: só passa asfalto na porta de gente rica. Você só ouvia dessa forma? Eu só ouvia dessa forma. Na casa do pobre não passava? Na casa do pobre não passa asfalto, né? A não ser que aquela rua se torne estratégica, como chama na questão da mobilidade. Sim. Mas hoje nós temos... Se não tivesse, nós temos ali. Eu fiz reunião segunda-feira na Vila Jerusalém, praticamente toda asfaltada. Eu fiz ontem ali na Pissarra, num lugar... É Pissarra, mas foi um lugar assim mais para dentro que não justificaria em outro tempo ter um asfalto e um asfalto novinho lá. Então, assim, é trabalhar mais por Teresina. O Avante é um partido que se levantou novamente aqui em Teresina, com o nosso presidente Michel, que é o presidente estadual. Nós estamos na base do doutor Pessoa, ele é o secretário de governo, Michel Saldanha, e nós estamos trabalhando aí com a perspectiva de fazermos 3 vereadores. Sim. E você está falando com uma delas aqui agora na entrevista, Dalva Fernandes, 70456. Reforce mais uma vez suas redes sociais, doutora, por favor. Dalva Fernandes ADV no Instagram, Dalva Fernandes ADV também no Facebook e no TikTok, dalva.fernandesADV. Doutora, então assim, você concorda comigo que essa assistência com as mulheres, né, faz com que outros assuntos interligados, eles sejam sanados, não é isso? Sim. Veja que a gente falou sobre mulher, violência, eu falei em iluminação, sim, com certeza. Falamos em transporte, falamos na educação, falamos no acolhimento das mães dentro da criação desse centro de referência. Então, assim, tudo interliga, porque não se imagina, tudo roda em função da mãe que
que é o centro do lar, Sim. né? Então, não somente a mãe, nós sabemos que tem lares onde o pai é que é o cabeça, onde não tem a mãe, onde já tem os pais solos também, né? Mas que tudo funcione para que a engrenagem aconteça, para que ele tenha aquele amparo do cuidado, se ele tiver o filho naquela situação, para que ele tenha um amparo da escola, da assistência psicológica, tudo está interligado e toda essa rede de apoio, ela precisa ser dada, e principalmente na atenção básica, pela rede municipal, né? Que Pois a não. gente sabe que é dividido, né? A atenção, a questão da educação, né? A parte do Sim. estadual já fica mais com a do segundo ano, né? Do que a gente chama de ensino médio. Doutora, o programa Florescer, eu quero que você mencione novamente aqui para nossa audiência, para trazer esses pontos, no qual também tem assistência para mãe, mulher, dentro da cidade de Teresina, não é isso? Sim. O Florescer, ele tem nos 4 cantos de Teresina, nos 4 grandes zonas, onde as mães têm curso de capacitação, bordado, costura, tem marketing também, Sim. já funciona, e as crianças têm uma parte de recreação, Sim. onde elas ficam lá. Antes, em gestões anteriores, elas só eram até crianças até, se eu não me engano, Sim. há 2 anos. Mas essa faixa etária ela foi ampliada a 5 anos, agora na gestão do doutor Pessoa, e que era na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres. Maravilha. Senhoras e senhores, doutora Dalva, aqui no Pós Teresina, uma mulher super inteligente. Doutora, parabéns pela sua oratória. Né? Obrigada. Parabéns de verdade. Advogado vive de... Não é? Pronto, doutora, agora você tocou novamente. A gente vai tocar nesse ponto novamente, que já é dentro da sua formação acadêmica, Sim. tá? A advocacia. A gente já frisou alguns pontos extremamente relevantes aqui no nosso bate-papo, tá bom? Uhum. E a importância da mulher dentro, doutora, da advocacia hoje. A importância de ter mais mulheres com você que tem esse conhecimento, que tem essa expertise, que tem essa iniciativa, porque também não adianta ter só a expertise, ter o conhecimento e não vestir a camisa e fazer acontecer, não é isso, doutora? Isso. Eu falo com muita propriedade e quando eu falei sobre os 30% da participação da mulher da política, por que não ter metade das cadeiras? Isso é um discurso interno. Sim. De política de ordem, porque hoje nós temos 50% das vagas nas chapas lá dentro da ordem, no sistema OAB. Mas antes nós só éramos a 30%. E esse projeto ele só foi aprovado, esse 50%, que é o que a gente chama projeto da paridade, Sim. Foi em final de 2021 que foi aprovado. Modificou bastante o cenário, porque antes nós não éramos chamados à mesa das decisões. Sim. E nós tínhamos que cumprir os 30% também, né? Então, com isso, veja só, na gestão de 2019 a 2021, nós somos 27 seccionais, em cada estado tem Sim. uma, e nós só tínhamos uma mulher presidente. Uma, né? Que era Fernanda Marinella, no Alagoas. Com o projeto da paridade, nós não dobramos, nós quintuplamos. Nós hoje somos 5 mulheres presidentes seccionais. E nós temos a maior seccional, que é São Paulo, onde tem uma mulher. E lá em São Paulo, para melhor ainda, nós temos 2 mulheres de cabeça. Uma na presidência da OAB e outra na presidência da Caixa. Pois não. Então, o Estado é dirigido por 2 mulheres. Então, avançamos bastante. E isso é importante demais para que a decisão da vida da advocacia. E eu, enquanto mulher advogada, chegando na Câmara, não posso esquecer de onde eu vim, da minha classe. E eu tenho 3 projetos importantes. Pois né? não. Fica à vontade, doutora. Um projeto de lei de isenção do ISS para jovem advocacia. Jovem advogada e a jovem advogada está começando a trabalhar e ele tem que recolher os impostos. Sim. E porque dentro da ordem, em 5 anos que você está na ordem, você é chamado de jovem advocacia. E a sua anuidade, ela é crescente, decrescente. Você começa pagando 50%, aí no segundo ano 60%, 70%, Sim. até chegar ao 5º ano, onde você vai pagar a anuidade cheia. Então, por que eu também não posso ter uma benesse dessa diante do Poder Municipal, Pois não. com a isenção do ISS?
Então, esse é um dos projetos que eu tenho para a Jovem Advocacia. E uma outra, que isso é de relevante interesse, porque na Câmara Municipal, nos gabinetes, não há um teste seletivo, porque todo gabinete precisa de uma assistência jurídica. Por que não um teste seletivo para a Câmara Municipal, para os gabinetes dos vereadores? Sim. Chegando lá, para o meu gabinete, será feito um teste seletivo. Mas eu vou propor esse projeto para que assim seja feito. Maravilha. Que bom. Parabéns, viu, doutora? Parabéns mesmo, de verdade. Aqui a FP Multimídia fica agradecido demais pela sua participação aqui no nosso podcast. Só ressaltando aqui para nossa audiência que os melhores momentos do nosso bate-papo, tá bom? Vai ter os cortes que serão disponibilizados tanto no Instagram como também no TikTok, onde você vai poder estar vendo aqui os melhores momentos desse bate-papo. Na verdade, não serão melhores momentos. Desde o primeiro minuto até o último segundo, foi um bate-papo excepcional aqui com a doutora Dalva. Doutora, mais uma vez, suas redes sociais e seu número. Dalva Fernandes, ADV, no Instagram. Dalva Fernandes, ADV também no Facebook. E Dalva.Fernandes, ADV no TikTok. E nós também, vou deixar meu e-mail, caso alguém queira bater um papo, dalvafernandes.adv@gmail.com. Eu estou posicionada no Partido Avante, com o meu número 70456, de fácil memorização. E o meu slogan, para você que me acompanhou até agora, pode ter percebido que eu tive coragem para transformar a minha realidade. E é esse o slogan da minha campanha. Coragem para transformar. Dalva Fernandes, no dia 6 de outubro, eu conto com a sua confiança, com o seu voto, um voto livre, um voto consciente, um voto em uma mulher que tem vontade de trabalhar pelas mulheres de Teresina. Meu muito obrigada. Doutora Dalva, eu, Caio, em nome de toda a FP Multimídia, agradecemos aqui a sua presença, a sua disponibilidade, também do seu esposo, que está com a gente aqui também no momento, não é isso? Nós lhe desejamos boa sorte, que você consiga o êxito na sua eleição nessa campanha de 2024, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Estou à disposição aí, precisando, nós estamos aqui. Tenho certeza que esse foi o primeiro bate-papo de muitos que teremos. Com certeza você agrega bastante dentro da sociedade teresinense. Obrigada. Tá bom, doutora Dalva? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi mais uma edição do Pod Teresina aqui na FP Multimídia. Recebemos a doutora Dalva Fernandes, tá bom? Candidata a vereadora nas eleições de 2024. Gente, muito obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Mais uma vez, curta, comente, inscreva-se aqui no nosso canal para que nós possamos entregar esse conteúdo maravilhoso de extrema relevância para várias e várias pessoas aqui na internet. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Pod Teresina aqui na FP Multimídia. Tchau, tchau.